Quando nós iniciamos na advocacia, nós possuímos diversas dúvidas e inseguranças no momento de atender o cliente. E hoje eu vou lhe dar um passo a passo de como conduzir o atendimento para um cliente previdenciário. Então, assista até o final do vídeo para saber quais são as principais perguntas e os principais documentos que você tem que analisar no primeiro atendimento. Olá, colegas! Sou o Anderson Tenório, advogado previdenciarista, e atuo nessa área há mais de 11 anos. E toda vez que um cliente previdenciário chega no meu escritório, é necessário eu saber conduzir o atendimento em busca do melhor benefício para o cliente. E o primeiro questionamento a ser feito quando o cliente começa a ser atendido por nós é saber qual foi a motivação dele chegar em nosso escritório. Quais são os seus anseios? O que é que ele busca? Pois muitas vezes o cliente não sabe qual é o benefício que ele está procurando, mas ele tem dúvidas, ele tem dor e precisa buscar o seu direito. Muitas vezes é um trabalhador que trabalhou no campo há mais de 15 anos e já possui a idade para se aposentar. Ou é uma agricultora que acabou de ter uma criança e está buscando um amparo do INSS, um salário maternidade. Então, as perguntas vão variar de acordo com o tipo de benefício em que o cliente está buscando. Apesar disso, existem perguntas que são gerais e que é necessário fazermos ao nosso cliente quando inicia o atendimento. Como a gente já perguntou qual é a motivação dele chegar em nosso escritório, a gente já tem uma noção do que ele busca. Se o cliente, por exemplo, falou que trabalhou há mais de 15 anos, já tem 65 anos de idade e agora quer se aposentar, é necessário a gente buscar informações no sentido de questionar o nosso cliente se ele já possui um cadastro, uma conta Gov, ou se já acessou alguma vez o aplicativo Meu INSS, para que nós acessamos na internet, seja no desktop ou no aplicativo Meu INSS, para buscar analisar o CNIS, o Cadastro Nacional de Informação Social. E lá vai ter todas as informações, os vínculos de emprego, as contribuições como contribuinte individual e que vai ajudar na nossa busca para aposentar o nosso cliente. Nisso, cabe a gente perguntar também se ele trabalhou apenas na cidade ou se ele já trabalhou no campo. Em que período, se ele trabalhou na terra de alguém, se ele é agricultor ou se é produtor rural. Se ele for agricultor, qual é o tipo de plantação que ele realiza? Em terra de quem? Quais são os hectares em que ele produz a plantação, digamos, de feijão, de batata? Isso vai ser utilizado porque muitas vezes o cliente não tem o tempo necessário para uma aposentadoria rural ou para uma aposentadoria por idade urbana. E a gente pode solicitar uma aposentadoria híbrida, juntando o tempo em que ele trabalhou no campo, como rural, e o tempo urbano, podendo assim ter uma aposentadoria híbrida. Como também é necessário a gente questionar o cliente se ele trabalhou em algum ambiente sujeito à insalubridade ou periculosidade,
porque até 2019 é possível converter o tempo especial em tempo comum para que isso aumente o tempo de contribuição para a aposentadoria do nosso cliente. Nesse caso, cabe, como visto, nós questionarmos se trabalhou no campo, se trabalhou na cidade, se trabalhou em alguma atividade sujeita a agentes nocivos, para que possa, assim, nós conduzirmos o atendimento. Agora, caso seja uma cliente que acabou de ter uma criança e busca um salário maternidade, é preciso que nós perguntemos a ela se ela estava trabalhando antes da gestação. Se por um acaso ela possuía algum vínculo de emprego urbano, ou se foi demitida nos últimos 12 meses, para que nós possamos traçar um período de graça e enquadrá-la ainda como segurada e pleitear o salário maternidade. Como também, caso ela não tenha trabalhado em alguma empresa, questionemos a ela se ela trabalhava de forma autônoma, se prestava serviço a alguma empresa ou alguma pessoa física, ou se ela era uma MEI, se possuía uma microempresa, ou digamos se ela era uma agricultora, onde ela plantava, onde ela fazia a sua agricultura, que muitas vezes ela não possui uma terra e sim ela pega emprestado, que é o chamado contrato de comodato, ou verbal ou por escrito, em que é possível registrar em cartório e utilizar como prova rural. Nisso você vê que existem diversas perguntas direcionadas ao salário maternidade para que nós podemos chegar à conclusão de que de fato a cliente possui direito ao salário maternidade. Lembrando que atualmente não é mais necessário a comprovação de 10 contribuições mensais para carência, seja de segurado especial, contribuinte individual ou segurado facultativo. Mas se o cliente ou a cliente que chegou em nosso escritório não quer nada disso que eu já acabei de falar, mas ela está doente sem poder trabalhar, nós podemos utilizar alguma das perguntas anteriores sobre vínculos de emprego para olhar se a cliente está na qualidade de segurado, se está em período de graça, para que a gente possa solicitar um auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Mas lembrando que é necessário o afastamento da atividade por pelo menos 16 dias, ou seja, 15 dias fica a cargo da empresa e no 16º dia cabe ao INSS avaliar se a pessoa está sem poder trabalhar em razão de alguma doença ou de algum acidente. Mas caso o cliente ou a cliente não possuir nenhum vínculo de emprego, não está no período de graça e nem é MEI, nem agricultora, mas possui uma deficiência grave há muitos anos, há mais de 2 anos, nós podemos conduzir o atendimento para um benefício assistencial do BPC-LOAS, benefício de prestação continuada. Nesse caso, é necessário a gente analisar e questionar qual é a doença, qual a enfermidade, qual é a deficiência em que o nosso cliente está acometido, para que nós possamos traçar o caminho para o BPC-LOAS. Mas de repente esse cliente não está doente, não está com deficiência, está podendo trabalhar,
mas é uma pessoa idosa, com mais de 65 anos e possui uma renda baixa. Nesse caso, a gente pode conduzir o nosso atendimento para um BPC Loas idoso. Nesse caso, é preciso questionarmos se ele possui qual é a idade, solicitarmos ao cliente seu RG para poder verificar a idade, bem como perguntarmos qual é o grupo familiar, quantas pessoas moram em sua residência e quais delas possuem algum tipo de renda, se possuem vínculos de emprego, se possuem alguma empresa registrada, e isso poderá afetar o BPC Loas idoso. Ainda pode ser que a cliente que chegou em nosso escritório acabou de ter o seu cônjuge, seu companheiro, preso em regime fechado. E ela possui um filho menor de idade com ele e busca um amparo do INSS. Como sabemos, existe um benefício chamado auxílio reclusão. E é necessário nós questionarmos a cliente se ela possui algum vínculo de união estável ou casamento, se possui alguma prova da união estável para que nós possamos solicitar o auxílio reclusão. Muitas vezes a cliente não possui nenhuma prova da união estável e o advogado conduz o atendimento para solicitar o benefício para a criança, pois é mais fácil de se provar, tendo em vista que é necessário solicitar a certidão de nascimento para comprovar a filiação. Nisso já irá cumprir o requisito da questão da dependência. Mas é necessário também comprovar a questão da baixa renda, que podemos utilizar as perguntas que eu já comentei anteriormente. Nesse caso, é necessário também questionarmos qual é o sistema prisional em que o esposo, o companheiro está recluso, para que ela possa ir ao sistema prisional e solicite uma certidão de cárcere, que é um documento necessário e indispensável para a concessão do auxílio reclusão. Mas como é um tema muito amplo sobre o atendimento ao cliente previdenciário, caso você ainda esteja com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários ou me recomenda algum tema para que eu possa trazer aqui no canal e ajudar mais advogados que estão buscando a prática previdenciarista. E não esqueça ainda de curtir esse vídeo para ajudar o nosso canal a crescer e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito.